demais, entende? Muito obrigado pelos pedidos, pela oração da irmã Nayara, também, entende, por todos aqueles que estão com o coração em Deus, que é todos aqueles que querem ser uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai. Muito bem. Nós hoje vamos, então, tratar deste capítulo, que é o capítulo, entende, bastante polêmico dentro do movimento adventista. Como nós sabemos, e lamentavelmente, esta é a realidade que estava profetizada, e agora, entende, de fato, ela já está se tornando realidade, e ela vai se tornar mais realidade, e ela vai ser mais intensa, essa luta, dentro do movimento adventista. E qual é, entende, que são os partidos? Um que diz que, de fato, é possível ser perfeito. É possível nós, entende, andarmos com Cristo Jesus, permitirmos que Ele viva a sua vida em nós, momento a momento, instante a instante, sem interrupção. E, na verdade, tem os outros que dizem que isso é uma quimera, entendeu? É um sonho, entende? É algo, entende, que é motivo de alguém, então, ser expulso da própria comunidade em razão dele, entende, crer que é possível nós fazermos aquilo, entende, que Deus tanto deseja. Ou, se formos, entende, nós conversar, entende, mais a realidade, não é de nós fazermos, mas de Ele fazer esse trabalho em nós. E nós sabemos, entende, que Deus Pai vai estar, de fato, alegre conosco quando nós estivermos fazendo esse trabalho, ou Ele estiver fazendo esse nosso trabalho ininterruptamente, entende? Que nós o façamos por amor ao Pai, porque Ele está sob as acusações satânicas, Ele está nesta realidade ali, entende? Sofrendo há 6.000 anos as calúnias que o inimigo colocou, e agora, entende, veja, entende, que nós estamos, então, aqui nos candidatando, e já fomos, entende, então, candidatados a sermos aquelas testemunhas que vai livrá-lo. Então, nós sabemos que o momento que a humanidade está vivendo nesta hora, nesses anos agora, e especialmente nos anos próximos agora, é aqueles anos que qualquer um dos grandes da Bíblia, as grandes personagens da Bíblia, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Enoque, o Paulo, Pedro, todos eles gostariam muito de estar aqui vivendo exatamente este momento, o momento onde Deus Pai vai ser julgado. Então, nós queremos agradecer muito a Deus esta oportunidade que Ele está nos dando. E nós sabemos que agora estamos bem próximo do fim da era do pecado. Nós e a humanidade vai entrar dentro de uma outra realidade extremamente inusitada, entendeu? Vai poder se assentar no trono de Deus, vai poder estar junto com Cristo Jesus, colaborando com Ele na administração do universo, que nós nem sabemos o que entende que é. Então, de fato, quando o apóstolo escreveu, entende, que não subiu na mente humana o que Deus tem preparado, de fato, ele escreveu aquilo que é a pura realidade. E nós sabemos que lá na parte celestial, nós não vamos ter mais nenhuma vez, entende, em todo o universo, o livro de Naum diz, não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, nós sabemos que, de fato, nós estamos num momento muito crucial. Eu também me lembro que, quando Ellen White escreveu, eu fiquei admirado, porque quando eu soube que Deus Pai expulsou lá do Jardim do Éden, aquele casal, eu pensei assim, ele quer um castigo. Mas, na verdade, Ellen White escreve que aquele ambiente já não seria mais o ambiente propício para eles se desenvolverem, para eles terem agora, terem a restauração. Então, quando nos vem essas tal de dificuldades, essas coisas terríveis, a gente deveria se lembrar disto daí, que, de fato, nós necessitamos desta realidade para que, vamos dizer, deste ambiente hostil, para que a gente possa desenvolver o caráter. Que nem o pessoal diz, entende, que para que se forme um bom marinheiro, precisa entender
que tinha, entende, mares turbulentos, e nós sabemos, entende, que esses mares turbulentos, eles estão toda hora, entende, nos acossando, né? E nós sabemos também de mais de uma outra parte que me deixa muito contente, é que aqueles pontos fracos, Ellen White escreveu, se nós resistirmos no poder da palavra de Deus, se nós formos persistentes na luta com Deus, os pontos fracos podem se tornar os pontos fortes. Isso daí, entende, é uma grande alegria. Então, qualquer um, entende, que está sendo acossado pelo inimigo com muita dificuldade, ele pode sair dessa luta tremendamente vitorioso. E uma pergunta que também, entende, o povo faz, mas como, entende, que nós, entende, que somos pessoas assim, tão frágeis, mas isso é possível para nós? De fato, nós temos a bênção de termos as promessas de Deus, de que Ele não vai nos provar acima daquilo que nós podemos suportar. Então, quando nós estamos sendo acossados por aquilo que for, entende, a dificuldade que for chegando até a nossa porta, nós devemos ter certeza de que nós podemos sair dessa dificuldade vitorioso. Ou seja, essa luta que nós temos com o ego, que é, entende, a pior de todas e a mais intensa de todas elas, porque ali está todos os meus problemas, eles se resumem num só, o ego. Então, e nós sabemos que nós podemos, então, de fato, sairmos vitoriosos, porque o próprio Jesus Cristo falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que esta verdade, ela tem a ver com a mensagem de 1888. A gente fica admirado que por cerca de 17 séculos, nós, a humanidade toda, não esteve tão clara a informação de como faz para vencer o inimigo. E agora, essa mensagem veio assim, com toda a lucidez, com muito fácil para compreender, aproveitando todos os meios de comunicação de hoje. Então, hoje nós podemos, de fato, nos candidatar, e podemos nos candidatar hoje a sermos um filho de Deus. Alguém, entende, que reconhece que tem duas naturezas e não uma só. A natureza humana e também a natureza divina, pelo fato de que nós somos irmãos de Jesus. Se nós tivéssemos apenas uma natureza e ele tivesse duas naturezas, nós sabemos, entende, que daí nós não podíamos ser irmãos de Jesus. Mas assim, quando nós viemos a compreender que lá no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, e aquela natureza divina, ela englobava, ela tinha formado uma unidade corporativa com toda a humanidade, nós sabemos que nós também estávamos lá. Então, nós somos detentores de duas naturezas e não de uma só. Isso, então, nos deixa tremendamente alegres. Então, o que hoje, entende, Deus está esperando? Ora, Ele está esperando, Ele diz, olha, eu arrumei todo o ambiente, entende, forneci todas as armas, e agora eu espero que eles sejam vitoriosos, ou seja, Ele espera agora que o vitorioso venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. Muito bem, mas existem, entende, duas partes, entende, que nós devemos sempre estar precavidos. Uma delas seria, entender, o perfeccionismo. E o que seria, entender, o perfeccionismo? Alguns dizem, entender, que o perfeccionismo seria aquela ideia exagerada de que nós, então, viéssemos a ter carne santa. Diz, agora, entendeu? O meu ego, entendeu, agora se converteu. O meu ego já, e agora, entendeu, ele ficou assim com Deus. De forma nenhuma. Nós não podemos, de forma nenhuma, esperar este tipo de realidade. Por quê? Porque está escrito assim, a carne luta contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e não tem, entendeu, trégua nesta luta. Nós, até o final da vida, nós podemos ver o nosso ego sempre voltado para aquilo que é a maldade. Porém, nós sabemos, entende, que nós podemos mantê-lo em rédeas curtas e ele nunca se manifestar. Eu gosto muito também daquela instrução que nós recebemos através do Espírito da Profecia, onde Ellen White nos diz o seguinte, que se nós resistirmos uma vez à tentação, a próxima tentação sobre aquele ponto vai ser mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, até entender a hora, entender que quase, entender, a gente não sente. E nós sabemos que esta é a realidade de quando o apóstolo escreveu assim, resistir ao diabo e ele
fugirá de vós. Então, essa fugida do inimigo, eu creio inteligente, porque cada vez essas tentações, elas vão ficando cada vez mais fracas, cada vez mais fracas. Então, nós, de fato, podemos nos erguer como uma daquelas testemunhas que o nosso Deus está necessitando. Bem, esse ensino aí do perfeccionismo, ele também tem algum exagero, algum entende que lê a Bíblia e crê assim, que quando Jesus Cristo diz assim que se alguém entender me fere no lado direito, oferece-lhe também a outra face, e que isso fosse literal, como também quando ele diz de corte a mão, arranque o olho, entende? Esse tipo de parte. O que nós sabemos é que Jesus Cristo aqui está falando numa linguagem simbólica, ele está querendo nos dizer: controle o seu eu. Exatamente aquilo entende, que ele falou entre por Caim. O pecado jaz à tua porta, e a ti compete dominá-lo. Mas a ti compete dominá-lo no poder da palavra de Deus. Enquanto, então nós vamos traduzir hoje, aquilo que o Jesus Cristo falou aquela vez, para o Caim, seria alguma coisa assim: deixa comigo, eu mesmo eu vou controlar, se você me permitir e se você juntar a sua intenção, todo o seu esforço. Agora, de fato, poderia dar sucesso. Outro extremo, é o imperfeccionismo. E hoje o imperfeccionismo, ele está abrangendo a maioria absoluta dos nossos ministros. Eles dizem que é impossível. Eles dizem que, de fato, nós vamos continuar pecando e pedindo perdão e pecando, e tanto, até o dia da volta de Jesus, que não existe nenhum tipo de esperança. Porém, eles estão apenas repetindo uma ideia que o inimigo colocou na mente deles, lamentavelmente. Muito bem. Agora, também, nós temos uma realidade na Bíblia. Eu gostaria muito de ter uma Bíblia que traduzisse o livro de Eclesiastes 7:20 assim: porque não há sobre a terra um homem que seja justo e que faça o bem e que não tenha a tendência a pecar. Essa daí, de fato, é a realidade que devia ter sido traduzida, porque vocês sabem que nós não temos Bíblias. A Bíblia é hebraico, aramaico e grego, e nós não temos Bíblia, nós temos traduções da Bíblia. E, lamentavelmente, todas as traduções que eu tenho uma porção. Eu comprei todas as traduções que eu encontrei na vida, eu fui colecionando todas elas, porque elas são, de fato, necessárias. Na hora em que há algum ponto difícil, algum ponto que há controvérsia, então é interessante pegar e ler numa tradução, noutra tradução, a bem de que a gente possa descobrir, com o joelho no chão, o que estava lá no original. Então, lá no original, ao invés de estar escrito assim, que faça o bem e que não peque, está escrito assim: que faça o bem, logicamente por si próprio, né? E que não esteja sujeito a pecar. Essa mesma tradução assim, indevida, ela está no livro de Reis. Quando Salomão foi fazer aquela oração, ele falou o seguinte: que não há sobre a terra um homem que seja justo, logicamente por si próprio, e que faça o bem por suas próprias forças, e que não esteja sujeito a pecar. Isso daí, nós temos, então, a tradução, entendo que ela seria a tradução correta. Porém, lamentavelmente, nós não temos uma Bíblia, mesmo a King James, ela traduz de forma incorreta, que é a Bíblia que Ellen White usava, e é a Bíblia que todos aqueles entendem que foi, na verdade, a King James foi vamos dizer assim, uma coluna para o protestantismo das mais fortes que existem, e nós sabemos do empenho que o inimigo tem no sentido de atacar esta palavra de Deus. Porém, nós tivemos esse inglês aqui que se chama Adam Clarke, e esse Adam Clarke, ele era um pastor lá na Inglaterra, e ele então andou estudando melhor o que significava aquelas palavras, e ele diz que não é que não peque, mas sim que ele não esteja sujeito a pecar. Porque nós sabemos que aquelas palavras que constituíram
assim, que constituem até hoje o conteúdo da Bíblia, elas eram escritas, não tinha vogais, né? Pelo menos no hebraico e no aramaico, não tinha as vogais, então as letras são tudo grudadinho uma na outra. Então, conforme separa, já temos um significado diferente. Não está entre que nem hoje, que hoje o vocabulário se desenvolveu tanto que agora hoje nós temos termos específicos. Naquele tempo, no início da escrita, eles não tinham tantos recursos que nem nós temos. Então, agora vamos falar um pouco a respeito da perfeição. O que a perfeição não é? Ela não é absoluta, não. Então nós sabemos que o único que tem a perfeição absoluta é só o nosso Deus. Também não se trata de a perfeição física, nós sabemos disso, entendeu? É uma coisa elementar, né? De que a nossa natureza física ela vai se deteriorando, a memória vai falhando, entende? Os cabelos vão branqueando, entende? E todas essas coisas. Então, isso são falas contadas, né? E também não se trata de um melhoramento da nossa natureza, entendeu? Tem alguém, entendeu, que diz assim, entendeu, que agora ele foi regenerado, que o ego dele agora ficou um pouco melhor, entendeu? Não, o meu ego, o ego de todo ser humano, ele é assim, entendeu, que o inimigo, ele é de fato satânico, e ele de forma nenhuma vai melhorar. Não existe essa possibilidade dessa má árvore voltar a dizer, bom, agora ela vai se transformar numa boa árvore. Não existe isso na natureza e também não existe esta realidade. Nós devemos sempre reconhecer de que nós somos maus. O próprio Jesus Cristo falou para os discípulos, se vós que sois maus, ele é extremamente sincero, não falou assim, se vós que agora sois um pouquinho menos mal. Não. Se alguém vê alguma bondade no ser humano, não é a bondade dele, entende? É apenas que Jesus Cristo está se manifestando nele. Entende? Esta é a única realidade que existe. Então, por isso que Jesus Cristo falou que é para nós vigiar. Ele diz, olha, você tem um problema contigo que ele não vai se solucionar, a não ser no dia da volta de Cristo Jesus. E também, então, não se trata de forma nenhuma de nós deixarmos de ser tentados pela carne. E nós sabemos, uma vez eu pensava que a minha natureza humana, a minha mente, ela era tão, assim, voltada para o mal, que ela mesma, que fazia todos aqueles pensamentos, aquele sentimento errado e tudo, dizia, eu sou um sujeito que não presta mesmo, entende? Porém, depois eu fiquei muito contente quando eu vim a receber a informação através de Ellen White, de que quem injeta aqueles pensamentos, aqueles sentimentos dentro da minha mente, não é, entender, a minha natureza que os produz. Também não é o meu ego que produz, o meu ego apenas concorda com eles. Quem injeta é o inimigo de Deus. Então, por ali eu pude compreender o quanto que o inimigo de Deus nos está perseguindo hora a hora, momento a momento. Então, o quanto entende que também que eu sou dependente de Deus para rebater cada uma delas para a honra e glória do nosso Deus. Também não se trata de nós atingirmos um ponto, olha, agora entendeu? Eu cheguei num ponto tal que maravilha, agora não tenho mais tentação, não preciso mais vencer, porque já atingi aquele ponto. Isso aí também é outra quimera que nós não devemos de maneira nenhuma alimentar dentro da nossa mente. Entendeu? Essa aí não é uma realidade. E também não se trata de uma realização humana. Hoje nós temos a absoluta maioria dos que fazem parte do movimento adventista que estão no legalismo, entendeu? Eles creem, entendeu, que a obediência é um fruto, entendeu, que eu devo produzir me servindo da graça de Deus. Eu estava lá no service, a irmã antes se lembrou de que nós estivemos lá por cerca dos 8 dias, estivemos lá ajudando aqueles alunos durante uma semana, na verdade eram 5 dias que nós estivemos lá ajudando eles, e na primeira vez que nós estivemos conversando, eu pedi assim para eles, quantos de vocês que vocês agora estão sentados? Então, permaneçam sentados todos aqueles que creem que agora vocês vão tomar a graça de Deus e vocês vão construir um caráter na altura do caráter de Cristo.
Fiquem sentados todos aqueles que têm esta intenção. Todos eles ficaram sentados. E daí eu disse assim para eles, bom, eu espero que no final da semana, quando nós estivermos fazendo de novo esse pedido, essa proposta para vocês, todos vocês se levantem, porque a única alternativa que o ser humano tem não é de ele agora tomar a graça de Deus e se esforçar agora em chegar à altura do caráter de Cristo. O que nós devemos é nos esforçar de unha e dente para que Ele continue vivendo a sua vida em nós ininterruptamente. Ou seja, eu não quero de forma nenhuma ter o caráter de Cristo ou formar com a graça de Deus o caráter de Cristo. O que nós estamos desejosos é que Ele se revele através de nós ininterruptamente. E essa aí, de fato, é a perfeição. Então, o que é entender, então, a perfeição? Então, a perfeição não é entender algo que eu faço. Apenas eu sou o instrumento aonde a perfeição de caráter se manifesta. Eu sou a parede sobre a qual o arco-íris é projetado. Porém, eu não posso, de forma nenhuma, esperar que eu venha a formar o arco-íris. O arco-íris é divino, entende? Ele que vai se manifestar no ser humano. E então, nós estamos alegres e nós devemos nos esforçar com unhas e dentes para sermos aquele arco-íris, desculpa, para nós sermos aquela parede onde o arco-íris está se projetando. Então, a perfeição o que é? A perfeição é um processo. Entende? E um processo, entende, que não vai terminar até o dia da volta de Jesus. E nós esperamos que, até o dia da volta de Jesus, ele tenha entre nós um instrumento onde ele pode se revelar. Muito bem. Então, ele é um processo, então, se ele é um processo, entendeu? Ele é equiparado, entendeu? É uma árvorezinha que é plantada, planta a semente, ela vai se desenvolvendo, em cada fase do seu desenvolvimento, ela é perfeita, então nós não devemos esperar, entendeu, que nós sejamos perfeitos lá no final, porque quando nós plantamos, digamos, um pinheiro, entende? Aqui no Paraná se planta pinheiro, correto? E qualquer uma outra árvore, nós lançamos lá, entende, a semente na terra, ele é um pinheiro desde a hora, entende, que ele está na semente. Ele não vai ser um pinheiro quando ele estiver produzindo os pinhões, não. Ele é um pinheiro quando ele ainda está na semente. E nós sabemos que ele não vai ser, então, alguém, entende, que deseja assim, se que ele possa se mudar para um outro tipo de árvore. Entende? Se nós, então, somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus por eleição. Basta entender que a gente creia nesse aspecto. Muito bem. E nós também nos lembramos daquela água, lembra-te de que no livro de Ezequiel, no capítulo 47, diz, entende, que tinha, entende, aquela água, entende, que ela foi subindo, 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 até que chegou, entende, assim, uma água que ninguém mais podia, entende, atravessar por ela. Isto daí, eu creio, entende, que tem a ver com o avanço do Evangelho, o avanço da nossa experiência em relação ao Evangelho, à medida como nós vamos contemplando o amor de Deus. Quando nós vamos contemplando o amor de Deus, nós sabemos que o Evangelho, ele vai se desenvolvendo gradativamente, e nós podemos, então, estar progredindo na compreensão do Evangelho constantemente, e que esta progressão, ela não vai terminar nem na pátria celestial. Quando a gente olha para a Bíblia, eu olho, entende, para ela e fico admirado e diz, entende, como entender que o meu entendimento está passando por cima dos temas da Bíblia, assim como a água passa sobre as penas do pato, porque nós vamos estudar a palavra de Deus eternamente, e eternamente ela vai ter novidades para nós. Quem produziu as escrituras foi a mente de Deus, e a mente de Deus, ela é insondável. Nós não podemos nunca chegar à compreensão de toda ela. Muito bem, outra parte de que é a perfeição. A perfeição é uma realização de Cristo. É Ele que quer se revelar em nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. E não entende que aprove ao Pai que eu agora me tornasse alguém, entende,
pá, agora então, eu agora me tornei vitorioso pelas minhas próprias forças. Lamentavelmente, nós temos dentro do movimento adventista a absoluta maioria que ainda está no legalismo, está na antiga aliança, e por isso que Jesus Cristo passa aquela repreensão, diz, você não sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. O que ele está querendo dizer com isso daí? Ele diz, você não sabe que você está na antiga aliança, você não sabe que você está na justiça própria, e você pensa que você já está dentro do ensino correto da justificação pela fé. Você não sabe disto. Então, por isso, se de fato Jesus Cristo está falando que ele não sabe, nós devemos ter muita compaixão e muita paciência com esses que, sem o saber, eles estão rejeitando a grande graça do nosso querido Jesus Cristo, que ele está ansioso para viver a vida dele em cada um de nós. Então, a perfeição não é algo entre que nós vamos fazer. E quando, então, estes nossos amigos que não compreenderam ainda, eles dizem que é impossível, de fato, com o método que eles estão usando, de fato é impossível mesmo, e quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, quando ele disse o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Porém, nós sabemos de que ele não dispensa a nossa atividade, o nosso esforço, constante empenho, com unhas e dentes, porque ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, não é o quietismo. Muito bem. Agora, uma das citações que mais eu fiquei impressionado com os dois mensageiros de 1888, o Ogden e o Jonas, foi quando eu li esta citação aqui do Jonas. Então, ele fala que, de fato, Deus Pai está esperando a perfeição. Ele diz, olha, nada fora disso daí, porque quando ele falou sede perfeitos, ele não estava brincando, não, ele estava falando algo que eles esperam que aconteça conosco. Porém, ele diz o seguinte, e lembremos-nos que devemos ser perfeitos com o seu caráter e não com um caráter semelhante ao dele. O seu padrão de caráter deve ser o nosso, sim. O seu próprio caráter deve ser o nosso. Não devemos ter desenvolvido um caráter à semelhança dele. O seu próprio caráter deve ser o nosso. Ou seja, é o Gálatas 2:20, em outras palavras, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não que agora, eu me ergui até a altura de Cristo Jesus. Não, o máximo que nós podemos fazer como seres humanos é sermos a parede na qual o caráter de Cristo Jesus é visto, entendeu? Nós podemos ser a parede no qual o arco-íris divino pode se projetar em nós. Então, nós devemos compreender bem. Se nós não compreendemos bem aqui, então nós vamos ser daqueles, entende, que vão estar lutando, entende, mas nós estamos ainda na antiga aliança. E, lamentavelmente, nós vemos alguém, porque ainda nós, como movimento adventista, nós estamos nos desenvolvendo. Esta mensagem de 1888, do poder da palavra de Deus para nos tornar perfeitos, para que Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente, ela foi abafada durante mais de 130 anos, e agora ela está vindo, porém, um está agora compreendendo uma parte, outro está compreendendo outra, ainda nós não temos unidade de fé. Porém, logo em seguida, nós vamos ter unidade de fé. E, lamentavelmente, alguns desses, entendem, que eles ainda se sentiram entusiasmados com a mensagem, e eles passaram, então, a também buscar ajudar as outras pessoas, e eles ainda dizem, entendem, que nós devemos construir um caráter semelhante de Cristo. O Jones aqui está dizendo bem claro, entendeu? Nós não devemos ter esse tipo de esperança. Nós não devemos ter esse tipo de aspiração. O que nos é possível é que ele venha viver a sua vida em nós e ele venha se revelar. Nada mais, nada menos do que isto é a perfeição. Então, se nós, dentro da nossa mente, nós guardarmos esta realidade, gente boa, aí nós vamos estar dando os primeiros passos no sentido de dar glória a Deus. Muito bem, e também mais uma outra parte que também tem a ver com aquela parte da justiça imputada, da justiça comunicada, esses termos que eles não estão na Bíblia, mas eles são aqueles termos que os teólogos nossos andaram pelo longo dos séculos ali, assim,
compreendendo a justiça imputada, a justiça comunicada. Então, quando alguém está em Cristo, e quando então nós sabemos que formamos uma unidade corporativa com Cristo Jesus, então tudo aquilo que Cristo Jesus fez, nós estávamos nele, e aí então nós também já fizemos. E isso nos dá o quê? O direito ao céu. Porém, para nós termos, de fato, a certeza de que nós vamos estar lá na pátria celestial, quando é que nós vamos ter a certeza? É só quando nós estivermos lá mesmo. Porém, nós sabemos de uma coisa, de que alguém que vai estar lá, ele precisa ter duas coisas. Primeiro, ele precisa ter o direito de estar lá. E, segundo ponto, ele precisa ser digno da confiança de Deus. E como é que eu me torno digno da confiança divina? Quando eu, então, humildemente permito que Cristo Jesus venha viver a sua vida em mim ininterruptamente. Isto me torna digno. E nada fora disso, entende, pode me tornar digno, a não ser a presença de Cristo Jesus. Então, para que aqueles que vão estar lá na pátria celestial, eles vão ter o direito que foi dado por aquilo que Jesus Cristo fez, ou melhor, por aquilo que eles fizeram quando eles estavam em Cristo aqui. Porém, apenas com esta realidade, ninguém vai estar lá, não. Há necessidade também de ele ter permitido que Cristo Jesus viva a vida dele, nele mesmo. Então, são duas coisas, entende? Um é ter o direito e outro, entende? É nós termos também a graça de sermos considerados dignos da confiança do nosso querido Deus e Pai. Aqui também, na página 146 do livro, nós vemos assim, que fala alguma coisa a respeito do limpo de coração. Foi Jesus Cristo que falou, bem-aventurados os limpos de coração. E quem é alguém que é limpo do coração? Alguém que não tem nada para confessar. Ele cometeu erro? Sim, exatamente cometeu. Porém, ele pediu perdão. Então, quando nós pedimos perdão, o sangue de Cristo Jesus nos lava. E quando Jesus Cristo, então, faz esse tipo de benefício para nós, nós temos, então, um coração limpo. Eu gostei também de uma citação do Espírito da Profecia, onde ele diz o seguinte, que se nós não temos nada para confessar, então nós estamos preparados para a volta de Jesus. Então, de vez em quando, alguém diz o seguinte, olha, eu tenho que vencer isso, vencer aquilo. De fato, essa escada nós nunca vamos conseguir subir toda ela, tá? Nem lá na pátria celestial nós vamos, entender, chegar na altura da divindade. Porém, nós aqui sabemos que temos isso para vencer aquilo, para vencer aquilo, para vencer. Mas se nós não temos nada para confessar, ou seja, se nós já tivermos confessado tudo aquilo, que foram as asnices que nós cometemos, então nós estamos preparados. Então, alguém então, que tem esse tipo de informação, ele não pode olhar para a volta de Jesus com desespero. Ele não pode olhar e dizer, mas eu preciso vencer mais isso, mais isso, mais isso. Não. Se a minha consciência ela está tranquila, se eu estou, então, dentre aqueles que é limpo de coração, não tenho nada para confessar, porque já confessei, já fui perdoado, então eu estou preparado para a volta de Jesus. Então, veja, entender que esta é uma boa notícia. Outra parte. A perfeição, então, é o amadurecimento do caráter cristão. Jesus Cristo vai voltar quando ele vir aqui sobre a face da terra, representante de todas as etnias que estão refletindo o caráter de Cristo constantemente, ininterruptamente. Então, agora, houve o amadurecimento da seara da terra, da forma como nós lemos no capítulo, no Apocalipse 14, 15. E Jesus Cristo, de fato, agora está processando todas as circunstâncias para que haja esse amadurecimento. E nós sabemos que essa mensagem, a mensagem de 1888, é ela, entende, que vai, de fato, amadurecer. Amadurecer a seara da terra, ou seja, cada um daqueles que vão estar no dia da volta de Cristo Jesus, eles são daquela boa terra que produz a 1 por 100, ou seja, ininterruptamente Jesus Cristo está vivendo a sua vida neles. Esse é um ideal, e sabemos do Espírito de Profecia que nos convoca a que nós façamos orações para sermos um desses 144 mil.
E Ellen White também diz, né, de que logo mais estas pessoas vão receber a informação, se elas estão dos 144, se elas vão estar entre aqueles que vão ser trasladados vivos, assim como Enoque e Elias foram trasladados. Muito bem. O Jones também fala de que ser a perfeição tem a ver com sair de Babilônia, mas aí nós temos uma ideia assim, entendeu? Olha, se eu pertenço a uma organização e agora eu vou fazer parte do movimento adventista, vou ser batizado dentro do movimento adventista, então eu saí de Babilônia. Não. O Jones, ele esclarece bem claro. Sair de Babilônia significa obter o sucesso no controle do ego. Porque ele diz que a Babilônia é o mundo, e o mundo é o meu ego. Então, não basta alguém vir a pertencer a uma comunidade, ainda que seja a comunidade da sétima igreja, do Apocalipse, que ele faz parte do movimento adventista, ele ainda não saiu de Babilônia. Ele só sai de Babilônia, eu só posso sair de Babilônia a partir da hora em que, pela graça de Deus, Jesus Cristo está se revelando em mim constantemente, a partir da hora que ele me enjesuíza e ele permanece me enjesuizando constantemente. Agora, então, eu estou saindo de Babilônia. Então, o batismo apenas, ele não nos traz fora de Babilônia. Nós obtemos a graça de termos saído de Babilônia apenas quando nós temos vitória sobre o ego. Então, nós devemos lutar com este tipo de empenho. E também, nós sabemos que a perfeição é um ideal. Então, se a perfeição é um ideal, nós nunca vamos chegar a atingi-la assim, totalmente, porque um ideal é um objetivo que a gente pode se aproximar cada vez mais, mas ele sempre vai estar mais alto do que aquilo entre que nós estamos naquela hora. Entendeu? Eu gostei de ver uma ilustração onde é apresentada assim, como se fosse um cristão que está subindo uma escada, né? E ele sobe um degrau, entendeu? E aparece um outro, aparece um outro, aparece um outro. Essa aí é a vida cristã. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim, entendeu? Que ele ainda não tinha ainda atingido a perfeição, porque ele sabia, entendeu? Que ainda tinha mais uma coisa, entendeu? Que ele precisava vencer. Mas logo em seguida, na mesma epístola, ele diz assim, e nós que somos perfeitos, ou seja, e nós que estamos no processo da perfeição, que nem então nós falamos antes. Veja, entende quantos versículos que nós vemos que da própria Bíblia, onde Deus está de fato esperando a perfeição. Entendeu? Ele diz assim, abstendo-vos de toda aparência do mal. Que diremos, pois? Então ele diz, permaneceremos no pecado? Ele diz, mas de jeito nenhum, entende? Isso não pode acontecer conosco. E depois nós lemos no livro de Judas, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Então, se nós temos fé nesta palavra de Deus, nós vamos, então, nos manter firmes e nós vamos ser daquela casa, entendeu? Vamos ter aquela casa, aquele caráter construído sobre a rocha. E bateram os ventos, sopraram, entendeu? E caiu a chuva, entendeu? Deu relâmpago, entendeu? Deu ventania e, de forma nenhuma, aquele caráter veio a ser demolido, entendeu? Ele estava construindo sobre o poder da palavra de Deus, tendo fé nestas promessas do nosso Deus. Uma outra parte, entendeu? No livro de Efésios, entendeu? Onde ele diz sempre que Deus Pai, então, tem desejo de nos apresentar irrepreensíveis diante dele. Uma outra parte, no livro, também nós lemos assim, que a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. E todo aquele que permanece nele não peca. Ele não peca enquanto Jesus Cristo está nele. Porém, se porventura ele cede à tentação, de fato, ele pode, então, aí, de fato, expulsar Jesus Cristo da mente dele e de um inimigo, então, ele vem habitar nele. Então, nós sabemos que nós dizemos que nós estamos na nova aliança. Nós estamos na nova aliança quando nós cremos nas promessas de Deus. E a antiga aliança é quando, entendeu, acredito, entende que eu mesmo vou prometer, entende, e eu vou cumprir mesmo, entende. E daí, entende, nós estamos na antiga aliança, quando entende que nós estamos na nova aliança e na antiga aliança.
Quando eu enfrento as tentações com fé no poder da palavra de Deus e uno o meu esforço nisso, opa, agora permaneci na nova aliança. Porém, quando eu não faço isso, ainda entendo que eu posso ter todo o conhecimento, ter recebido a mensagem do 88. Se diante da tentação eu não cito a palavra de Deus, não me vem mentalmente um verso bíblico com o qual eu concordo, agora, entendeu? Vou entender, estar novamente na antiga aliança, que era para a escravidão. Agora, veja, entender esta parte aqui, entender que está no livro de Sofonias. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, ou seja, a igreja de Deus vai ter, lá no final, uma classe representativa de todas as etnias que o inimigo de Deus não vai conseguir fazer com que eles façam um único pecado. Entendeu? Não cometerá iniquidade. E, de fato, o livro de Gálatas também diz assim, entendeu? Andai no Espírito e jamais satisfareis o ego. Então, isso me deixa muito contente como que Deus Pai está, de fato, esperando. E nós devemos agradecer a Deus pela elevação que Ele deseja que o ser humano tenha. Alguém entende que bate o diabo todas, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muito bem. Agora, então, nós temos uma grande diferença, entendeu? Porque depois, entendeu, se der tempo, nós vamos ler das citações do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz que aqueles que estão, então, nesse estágio, aqueles, então, que estão permitindo que Jesus Cristo viva a vida neles ininterruptamente, eles não estão conscientes disso. Então, eles vão ser os últimos, entendeu? Na verdade, eles nunca vão dizer, entendeu, que eles chegaram à perfeição. Porém, existe uma grande diferença entre ser perfeito e afirmar ou fazer alarde de ser perfeito. Esta parte de fazer alarde, ela nunca vai estar em alguém que tem, de fato, consciência de quem ele é, de quão frágil ele é e quão pecaminoso nós somos. Quanto existe de ego dentro de nós e que é impossível que a gente o elimine. Então, alguém entende que tem esse tipo de realidade, que ele sabe que ele não é ele, entende que está conseguindo as vitórias, mas é a palavra de Deus que está conferindo a eles esta vitória, então ele nunca vai dizer assim, entende, que ele é perfeito. Entende? O que nós podemos dizer, entende, que nós estamos num processo de perfeição, porém, nós não podemos nunca afirmar, entende, que, opa, agora eu cheguei naquele ponto a partir do qual já não há mais o retorno. Muito bem. Então, até agora, nós vimos a parte da Bíblia mais, nós vimos mais fundamentos bíblicos. Então, agora, eu gostaria, então, de ir lá naquela página 290, para a gente se lembrar um bocado de citações do Espírito de Profecia, onde Ellen White nos fala onde Ellen White nos estimula a que nós, então, tenhamos a bênção de sermos vitoriosos. E eu até gostaria de ter tempo de ler todas essas citações do Espírito de Profecia que foram aqui colecionadas, porque se tem um assunto que Ellen White mais escreveu, eu creio que foi a respeito da perfeição. Pelo menos achamos tantas citações. Então, temos aquela que é a famosa, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então agora Jesus Cristo poderá voltar. Por quê? Porque Deus Pai foi julgado. E outra parte, o Evangelho, a Ellen White diz que ele não deve ser apresentado como uma teoria sem vida. É só justificação e santificação e tal, mas não transforma a vida, não. Ellen White fala que o Evangelho deve ser apresentado como uma força viva para transformar a vida. Então, para que ele seja uma força viva que transforme a vida, ele deve, então, estar totalmente embasado na fé, no poder da palavra de Deus citada na hora da tentação, como Jesus Cristo fez. E outra hora, então, ele diz assim que Jesus Cristo, ele pousa para ser retratado, para ser fotografado em nós. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim, que aprove a Deus Pai revelar-se o Filho em mim. E também, Ellen White nos diz que o amadurecimento do grão é exatamente aquele estágio aonde a igreja vai chegar, onde seus membros
todos eles vão estar maduros, ou seja, eles vão estar numa situação onde o inimigo já não consegue mais nenhum tipo de vitória. E é por isso que Deus Pai daí vai tirar toda a proteção, vai tirar os bens, vai deixar o inimigo fazer gato e sapato com ele. Só não vai permitir que ele tire a vida. Porém, eles não vão estar de forma nenhuma desagradando o nosso querido Pai. Eles vão dar honra e glória ao nosso querido Deus e Pai, e por isso que Deus Pai, então, pode se dirigir a todo o universo e com muita alegria dizer, eis os que guardam os mandamentos de Deus, e não apenas aqueles que dizem que é para guardar os mandamentos de Deus, mas ele diz assim, eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou seja, que Jesus está vivendo neles ininterruptamente. Mais uma parte, entende, que a comunicação do Espírito é... Então, alguém diz o seguinte, olha, eu gostaria tanto da chuva serôdia, da chuva temporânea, mas se nós recebemos o Espírito Santo, o que vai acontecer conosco? O que é a realidade? A realidade é que quando nós recebemos o Espírito Santo, é porque Jesus Cristo está vivendo dentro de nós. De forma nenhuma, outro tipo de realidade. Outra parte, entende, importante. Porque alguém poderia dizer o seguinte, eu tenho o Espírito Santo porque o Espírito Santo, ele me avisa, entende, na hora, entende, que eu tenho, na hora, entende, que eu estou sendo tentado, ele, entende, me lembra, então eu tenho o Espírito Santo. Eu creio, entende, que ter o Espírito Santo é algo, entende, que dá um passo além daquilo, entende, que seria apenas a realidade dele estar nos avisando, ativando a nossa consciência, porque ele faz isso com todo ser humano, mesmo com aqueles que não querem absolutamente nada com Deus. Eles têm o Espírito Santo? Não, eles não têm o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo está fazendo um trabalho neles. Quando alguém tem o Espírito Santo, dá-se aquilo que Ellen White escreveu. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Quando o Espírito Santo vem, ele nos lembra que nós, de algum mandamento, na hora de que nós somos tentados, ele apenas nos está convidando a que nós concordemos com aquela realidade, de permitir que Cristo Jesus venha nos dar a vitória. Muito bem. Mais uma outra citação interessante. É por meio da palavra que Cristo habita nos seus seguidores. Eu vejo, entender de vez em quando alguém, então, que ele ainda não despertou bem para essa realidade, e eles não frisam muito esta realidade aqui que Ellen White tanto faz, diz, é por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Esta é a mesma vital união representada por comer a carne e beber o sangue, ou seja, eu estou lendo a palavra de Deus, eu agora já estou comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo? De jeito nenhum. Entendeu? Porque se fosse assim, entendeu? Todos aqueles teólogos que apenas estão folheando a Bíblia, entendeu? Estão olhando a Bíblia, entendeu? E apenas para achar erros, e apenas, entendeu? Para combater, entendeu? As doutrinas adventistas, e faz esse tipo de coisa, eles não estão comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. E nós temos a experiência do nosso irmão Sérgio Formigueri. 50 vezes ele tinha lido a Bíblia, e ele ainda confessa, entendeu? Que o inimigo ainda obtinha êxito sobre ele. Porém, quando ele veio a compreender que ele devia citar a palavra de Deus com fé, a partir daí, ele passou a ver Jesus Cristo lavrando as vitórias na sua mente. Mais outra parte, esses que é escrito de Ellen White também, devemos sempre ser gratos a Deus, que Jesus nos demonstrou por fatos reais que o homem pode guardar os mandamentos de Deus. Não é entre que nós sejamos alguém entre que não podemos guardar. Não, de fato, nós podemos guardar, e nós só podemos guardar quando nós permitimos que Cristo Jesus viva a vida dele em nós. Fora disso, é pura ilusão. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, pois ele vos deu um ensinador de justiça. Quem é que escreveu isso aí? Foi o Joel. Este ensinador de justiça é exatamente a mensagem que o Espírito Santo traz a nós de como é que nós podemos permitir que Cristo Jesus viva a sua vida em nós. Então, nós sabemos que isso tem a ver com as chuvas temporã e com a chuva serôdia.
Ora, se eu recebo a chuva temporão, se eu recebo a chuva serôdia, nós sabemos isso, interesses foram apenas alguns símbolos que nós encontramos na Bíblia. Seja a chuva temporão, seja a chuva serôdia, nós estamos recebendo o Espírito Santo. Nós sabemos que Ellen White define, então, que a chuva temporã é para a hora da semeadura, entendeu? É para fazer com que a semente nasça e ela vai se desenvolvendo. E a serôdia, então, seria, entendeu? Aquela, entendeu? Para o amadurecimento do grão. E nós sabemos que nós podemos aplicar isso na nossa experiência pessoal e também podemos aplicá-la ela no desenvolvimento de toda a história do cristianismo. Então, lá em Pentecostes tivemos a serôdia, ou seja, não é uma chuva só, é uma temporada. E essa chuva serôdia, então, essa chuva temporânea lá no Pentecostes, então, nós a tivemos e ela veio, então, caindo, entende, durante 2000 anos quase. Porém, nós sabemos que agora, no final, vai ser um espetáculo, entende, que nunca a humanidade vai assistir e nunca assistiu. A igreja entende que está agora à nossa frente, a realidade daquilo que o movimento adventista vai estar vivendo, ele vai ser único, ele vai ser espetacular, muito mais do que nos tempos apostólicos, muito mais do que em 1844, quando nós tivemos, de fato, grande ação do Espírito Santo na mente dos nossos irmãos que estavam vivendo naquela época. Agora, uma parte, entendeu? Eu sempre ficava muito curioso de querer entrar no descanso de Deus, do livro de Hebreus, no capítulo 4. Quando é que eu entro no descanso? Então, ele diz assim que aquele que entrou no descanso, ele cessou também de suas próprias obras, ou seja, eu entro no descanso a partir da hora que eu desisto de estar na antiga aliança, quando eu desisto de eu querer cumprir os mandamentos de Deus, ainda que fossem pela graça, entendeu? Agora eu vou tomar o poder de Deus e agora eu vou ser vitorioso. Não. A única coisa que nós podemos é permitir que o vitorioso viva a sua vida em nós. Então, quando nós desistimos de nós mesmos querer cumprir a lei de Deus por nossa própria força, agora então nós estamos descansando de nossas próprias obras e estamos entrando no descanso de Deus. E quem é entre que nos diz isto? Eu creio entender que foi o Jones, entende? Se não foi o Jones, foi o Wagner. Um deles sempre tem esse tipo de instrução para nós. Então, nós sabemos que se por uma aventura um de nós deixar de nos método de Cristo Jesus, nós podemos estar entre aqueles, entendem, que estão confiando na própria carne, e o próprio livro de Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. E por que entende que ele seria maldito? Ele seria maldito porque ele está sendo dominado pelo inimigo de Deus. Olha também esta outra citação aqui, que ela é do John. Ele diz assim, devemos perder inteiramente a confiança em nós mesmos. Devemos depositar toda a nossa confiança naquele que é poderoso para salvar. A pessoa que é derrotada, cada vez em pecado, não está combatendo o bom combate da fé. Ela está combatendo o pobre combate da autoconfiança e, lamentavelmente, também da derrota. Veja, entender mais, Ellen White buscando nos ajudar. Não se assente na cômoda cadeira de Satanás e diga que não adianta nada, que não pode deixar de pecar, que não há poder em você para vencer. É claro que não há poder da parte, é claro que não há poder à parte, ou seja, separadamente de Cristo. Mas é seu privilégio ter Cristo habitando no seu coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em você quando coopera com os seus esforços. Ou seja, Ellen White aqui está dizendo que não basta a gente citar a palavra de Deus. Há necessidade de nós unirmos também os nossos esforços. E agora também ela diz que a mesma obediência que Deus Pai estava esperando do Adão, é a mesma que ele está hoje esperando dos seus filhos, os descendentes do Abraão.
do Adão. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça estava sob o seu comando. E hoje nós vemos grandes ministros nossos sustentando esta mesma mentira de Satanás. Agora veja, entender como que Ellen White buscou ajudar a todos nós. Ela escreveu o seguinte: Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus, e assim ele acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Essas são aquelas acusações que ele lança sobre o caráter do nosso Deus há 6.000 anos. Se eles não pudessem obedecer à lei de Deus, então a falha estava no legislador. Os homens, agora é triste, hein? Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. E, lamentavelmente, dentro do nosso púlpito adventista, a gente está ouvindo isto, e se alguém dos nossos irmãos adventistas se põe lá e diz assim: é possível nós deixarmos de fazer aquilo que o diabo quer, é possível nós deixarmos de ofender a Deus, e falar: tu és um fanático, e tu és, entendeu, um perfeccionista, e nós vamos expulsar você do rol de membros. Essa é a realidade. Então por isso que Ellen White fala, e ela também teleprofetizou, de que o movimento adventista ia se dividir em 2 grupos, em 2 partidos, e nós sabemos que esses 2 partidos é o servo bom, o servo fiel e prudente, e o servo mau espancador. Então nós sabemos que hoje, se alguém quer fazer a vontade de Deus, ele deve se conformar com esta realidade, porque o único acordo que existe entre os dois partidos é assim: um entra com as costas e outro com açoite, e não existe conversa, e não existe nenhum tipo de outra realidade. Nós não vamos ver todos os do movimento adventista convencidos de que, de fato, é possível nós deixarmos de ofender a Deus. Eles estão convencidos, eles estão com a sua mente fixa de que, de fato, isto é impossível, e nós devemos, então, tratá-los como a mesma realidade que nós lemos no livro de Apocalipse. Eles não sabem desta realidade. Então, se nós estamos tratando com alguém que não sabe, nós devemos ter muita compaixão e muita paciência, porque alguém que não sabe aquilo que está se passando, e qual é que é a realidade do Evangelho, aquela força onipotente que é capaz de nos manter no trilho e nos fazer permanecer no trilho. Agora vejam que Ellen White também está dizendo que não existe nenhum tipo de razão, ou seja, não existe nenhum tipo de desculpa para nós continuarmos fazendo aquilo que Deus Pai nos está dizendo para não fazer. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é quando ele vem habitar em nós, ele, além de já nos levar a nós compreendermos quando nós estamos diante de uma tentação, ele que produz aquela realidade de Jesus Cristo vir viver em nós. Nós sabemos que hoje Jesus Cristo, ele não vem pessoalmente dentro da minha mente, porque, logicamente, ele tem um corpo, e nós sabemos que ele tem uma natureza humana, mas é o Espírito Santo, este poder que produz em nós a presença de Cristo Jesus. Então, se temos algo inteiro para nós ficarmos muito contentes, é com o dom do Espírito Santo. A chuva temporânea, a chuva serôdia são apenas figuras simbólicas do que significa e nós sermos o templo onde o Espírito Santo vive, e que foi por isso que nós fomos criados lá, e por isso também que Adão foi criado. Assim, mais uma outra citação: por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser suprida. Eu vejo, entender que aqui nós temos tantas citações que eu gostaria muito de que cada um de nós tivesse tempo para lê-las todas, porque, de fato, são muitas. Ellen White se esmerou em falar dessa realidade, escrevendo de uma forma, se expressando de outra. Entende? São inúmeras as citações. Eu não sei se vocês estão contando as páginas, entende? Mas elas são bastante com esse tipo de citações. Vejam, entende, mais aqui. Ó.
Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. Cada um de nós que se submete plenamente a Deus é dado o privilégio de viver sem pecar, em obediência a Cristo. E agora diz, Deus requer de nós perfeita obediência, a mesma que ele estava pedindo e exigindo lá do Adão, antes que o Adão se tornasse alguém que cedesse ao inimigo. Nem por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. E agora veja, é esta condição que deve encontrar-se os que subsistirão no dia da angústia, e nós sabemos que o tempo da angústia, ele está logo aí à frente, e ele se inicia precisamente a partir daquele momento em que Jesus Cristo deixa de exercer o seu ministério no santuário celestial. Exige-se do cristão uma obra perfeita. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos de Deus atingirá a sua condição de ausência de pecado que existia, então, em Adão antes da transgressão. Ou seja, nós estamos numa hora em que, munidos de todas essas instruções, munidos das instruções de todos os princípios que do Evangelho Eterno devíamos entender a ser mais esclarecidos a partir de 1888, Deus, de fato, requer de nós agora o mesmo que ele estava requerendo do Adão antes da queda. Deus requer perfeição de caráter. E agora ele diz, ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Então, de novo, nós devemos então traduzir isto daqui que Ellen White escreveu. Então, ninguém precisa deixar de alcançar na sua esfera a experiência de Cristo, viver a sua vida nele ininterruptamente, dele se revelar em nós sem nenhum tipo de interrupção. Requer-se obediência perfeita. E aqueles que dizem que isso não é possível, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Então a gente fica muito triste que muitos desses que estão vivendo do sagrado dízimo, eles estejam prestando este grande trabalho entre o inimigo de Deus. Requer-se obediência perfeita. E aqueles que dizem que não é possível, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade, ou seja, eles apenas estão sendo mentirosos. Eles estão acusando Deus Pai, reafirmando aquelas acusações. Mas também entre nós, quando nós cedemos ao inimigo de Deus, nós também estamos dando testemunho de que, de fato, Deus Pai seria falso, injusto e que ele teria falhado, porque quando nós pecamos, quando nós cedemos ao inimigo de Deus, sendo uma testemunha do inimigo de Deus, de sorte que cada um de nós só tem duas alternativas. Ou num determinado instante eu sou testemunha de Deus, ou sou testemunha do inimigo de Deus. E não existe ponto morto nesta triste realidade ou nesta grande aventura. Muito bem, eu vou passar rápido aqui, porque são tantas situações entre que eu fico admirado de como que alguém poderia dizer que ele crê no Espírito do Messias e ele ainda diz que é impossível vencer. Muitos parecem pensar que é impossível não cair em tentação. Aqui entre Ellen White sempre vai com outras palavras, mas ela está sempre falando dentro da mesma parte. Agora vejam aquilo entre que eu me lembro que um dia eu ouvi entre um dos nossos ministros assim debochando desta realidade aqui. A realidade é essa que está com essa tarja azul. A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. A honra de Deus e a honra de Cristo está, então, na dependência do ser humano se apresentar perante todo o universo como alguém que permitiu que Jesus Cristo continue vivendo a vida dele ininterruptamente neles. Há Enoques em nosso tempo, e nós ficamos muito contentes, então, com esta informação do Espírito de Profecia. Devereis, agora que vem entender também outra parte, que nos livra do quietismo, devereis orar como se a eficiência e o louvor fossem devidos exclusivamente a Deus, e devereis trabalhar
como se o dever fosse exclusivamente vosso, ou seja, nós devemos ter o senso da dependência de Deus, mas também nós devemos ter o senso de o nosso esforço no sentido de fazermos aquilo que é o desejo do nosso querido Deus e Pai. Quando nós unimos ao esforço de Deus, a potência de Deus com o nosso esforço, agora ele vai ter alguém que vai ter sucesso. Antes disso, ele pode tirar o cavalo da chuva, que de fato isso não vai acontecer. Olhe mais outra parte. Eu vou ler aqui nesse aqui que está em verde, tá? A resistência à tentação deve partir do homem. Como é que a resistência... Qual é que é a minha partida nisso? Eu ouço o inimigo me convidando. O Espírito Santo me traz à memória algo da Bíblia. E eu concordo com ele desde a hora que eu vi que o inimigo está me tentando e que Deus Pai tem este mandamento. Então, agora começou a minha resistência. A resistência à tentação deve partir do homem, que, por sua vez, deve ter de Deus o poder. Porém, nós não podemos dizer o seguinte: isto é o quietismo, eu cito a palavra de Deus e já sou vitorioso e deu. Não, nós devemos unir ao poder da palavra de Deus todo o nosso esforço. Muito bem. Agora, é o tempo de vestir a justiça de Cristo, a veste nupcial. Mas quando é que eu tenho, quando é que eu estou vestido com a veste nupcial? Existe a veste nupcial, que significa o quê? Tudo aquilo que Cristo Jesus fez. Porém, eu estou vestindo a veste nupcial quando eu estou permitindo que Jesus Cristo esteja vivendo a vida dele em nós. E é por isso, que chegou lá, ele tinha a veste e outros não tinham a veste. É por isso que tem as virgens loucas. As virgens loucas, qual é o problema das virgens loucas? Elas não aprenderam a que Jesus Cristo venha viver a vida dele neles. E as virgens prudentes, o que é que elas tinham dentro daquele vaso, dentro daquela botija, o que que eles tinham lá? Aquilo, logicamente, são figuras, são representações, são símbolos. O que que eles tinham é que eles aprenderam a que Jesus Cristo vivesse a vida dele neles ininterruptamente. Isso significa, então, estar vestido com Jesus Cristo ou estar vestido com a veste nupcial. A obediência que Cristo prestava, Deus requer hoje da humanidade. Não podemos ser... agora vem uma parte importante, não? Não podemos ser impacientes e irritáveis e ainda ser cristãos. Não podemos ser impacientes e irritáveis e ainda ser cristãos. Por quê? Um espírito irritável e impaciente não é o Espírito de Cristo. Jesus Cristo é manso, é alguém que tem esta característica. Então, nós devemos andar muito cuidado, no lugar onde nós devemos levantar a bandeira, tirar a carteira de cristão e mostrá-la, é no nosso lar. Veja aquilo que a linguagem descreve. Todos os que vos conduzis tal como vos conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros dos céus. Aquele que espera tornar-se santo no céu, deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. E a linguagem diz que só os irrepreensíveis é que eles vão estar lá na pátria celestial, ou seja, aqueles entendem que se tornaram dignos da confiança de Deus. Agora veja, o cristão sentirá as sugestões do pecado, porque o inimigo entende que está fazendo aquilo, ele está nos acossando a todos os instantes, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porém, a carne milita contra o espírito quando ela é incentivada pelo inimigo de Deus. Nós sabemos que esta é a realidade, que quem coloca os maus pensamentos dentro da nossa mente, não é a nossa mente que os produz, entendeu? Os sentimentos maus e os pensamentos maus são injetados pelo inimigo de Deus. Veja, brigas e desarmonias não podem ter lugar entre aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus. O autocontrole é exatamente Jesus Cristo nos controlando.
Então, eu creio entender que nós passamos tantas situações de espírito de profecia, e nós também temos, então, discorrido a respeito dessa parte da perfeição cristã, e nós devemos, então, encerrar o nosso estudo de hoje, entender, com esse tipo de pensamento. É possível, e quem vai fazer isto é o nosso Deus, porque Ele prometeu. Todos os mandamentos são promessas dele. E nós sabemos que se nós não acreditarmos nas promessas dele, nós estamos querendo afirmar que ele seria mentiroso. E nós não queremos de forma nenhuma estar dentro desta categoria. Nós queremos estar entre aqueles que vão ser uma fonte de alegria e que estão sendo uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai. Nosso Deus e nosso Pai querido, muito queremos te agradecer por essas instruções que nós recebemos através da palavra de Deus, nós recebemos através do Espírito de Profecia, através do pastor Jonas e também através do pastor Wagner. Nós lhe rogamos, Senhor Deus, que o nosso querido Pai tenha a bênção de ter em nós uma daquelas testemunhas, que cada um de nós possa ser uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, dar-lhe esta alegria de sermos alguém que está disposto a permitir que Cristo Jesus viva a vida dele em nós ininterruptamente. Dá, Senhor Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo controlar o nosso ego e dominá-lo instantaneamente e ininterruptamente. É o nosso pedido que nós esperamos que o nosso Deus nos atenda, pois nós o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.